Dedicada a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a Catedral de Curitiba é parada do Fé na Estrada. Construída bem no centro da capital paranaense, a igreja-mãe da arquidiocese é rica em detalhes, tem peças históricas em seu acervo e atrai visitantes e turistas de todo o Brasil. Imponente protagonista na Praça Tiradentes, a Catedral de Curitiba foi inaugurada em 1893. É a terceira construção a ocupar o local, em uma história iniciada em 1668, quando foi fundada a paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Desde então, passou a acompanhar a formação e o crescimento da cidade. A história da Igreja Catedral, ela remete ao início da própria cidade de Curitiba. Podemos dizer assim que a cidade de Curitiba, ela nasce com a construção da primeira capela de pau a pique, da fundação da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Nos primórdios, quando vieram os primeiros moradores de Curitiba, o Francisco, já quando chegou aqui na região do rio Atuba, ele queria construir, ou seja, propriamente a vila ou a sua própria casa, e foi consultar o índio Tindiquera, qual seria a melhor localização para esta construção. E o índio, ele assim fincou propriamente uma madeira no solo e disse Curitiba, Curitiba, quer dizer, o local de muitos pinhões, indicando aonde seria a construção da cidade de Curitiba, que hoje está localizada aqui à frente da catedral, na praça onde tem a própria estátua que remete a este índio Tindiquera. Então ali, provavelmente quando se começou a se construir, como era a tradição da época, já eles começaram, além da construção de sua casa, a construção da primeira igreja, que foi dedicada a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que veio com eles na bagagem, nas suas malas, e se deu a origem à devoção em Curitiba de Nossa Senhora da Luz, depois dos Pinhais, na época do centenário da diocese. Dos Pinhais como referência à própria Curitiba, que era muitos pinheiros ou muitas araucárias, ou dos Pinhais. A atual catedral onde nós nos encontramos é o terceiro prédio. Então, o primeiro foi de pau a pique, depois a construção de uma igreja no estilo colonial barroco, que acabou ruindo com o tempo devido a uma questão de má construção do próprio solo, e depois essa construção que já se remete ao finalzinho já do século XIX, quando foi propriamente inaugurada esta igreja catedral. Além de um marco histórico para a cidade, a catedral também impressiona pelos traços arquitetônicos, projetados pelo francês Alphonse Conde Duplat. A inspiração veio da Catedral de Barcelona, uma das mais bonitas do mundo. A gente, quando entra dentro dessa igreja catedral, duas coisas já nos chamam a atenção. Primeiro é a quantidade dos arcos neogóticos ou arcos góticos que a igreja possui. Então, o próprio estilo de arquitetura dela é o estilo neogótico. E a segunda característica é aquilo que é próprio do neogótico, que é essa penumbra. A gente, às vezes, assim, na gravação, a gente não consegue perceber, devido à questão do uso da iluminação, mas a catedral, ela possui naturalmente uma penumbra dentro do seu prédio. Propriamente, assim, a luminosidade que nos vem dentro da igreja catedral, ela vem dos vitrais que passam pelo filtro dos vidros coloridos, e que dão a beleza que a catedral possui hoje. Uma foto de arquivo, não muito nítida, registra a grande festa no lado de fora, no dia da inauguração. Na época, uma pequena medalha foi cunhada em comemoração à nova igreja. Ao longo de quase 130 anos, a catedral foi testemunha do progresso. Da era das charretes puxadas por cavalos, da Praça Tiradentes nova, sem árvores, com elas ainda pequenas, e depois o verde começando a tomar conta do espaço. Os carros de antigamente e os carros antigos, mas um pouco mais recentes. O momento em que o Zeppelin cruzou os céus da capital. O julho de 1975, quando Curitiba amanheceu branca de neve. Os nossos pais, avós e bisavós caminhando nas ruas do entorno. As celebrações da comunidade lá dentro e no lado de fora. A riqueza artística é outra grande característica da catedral. É impossível entrar aqui e não se impressionar com as pinturas, imagens e vitrais.
experiência que marcou a vida do Leandro. Nascido em Minas Gerais, ele nunca esqueceu a primeira vez que entrou aqui. Quando eu vim visitar Curitiba pela primeira vez, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a catedral, por causa da sua riqueza histórica e por causa de todos os detalhes que aqui tem. E eu, como trabalho com identidade visual, com toda essa parte visual, essa parte da catedral visualmente é muito bonita, o que chama muita atenção. Eu digo, às vezes a gente conversando, que a catedral parece um pedaço realmente do céu. A gente pensa as maravilhas que é o céu, como é bonito o céu. Então a catedral te leva a isso. Quando uma igreja ela é construída, ela geralmente se pensa numa iconografia ou a grafia da imagem. Ou seja, então as imagens propriamente elas falam dentro da igreja. E a nossa igreja catedral ela é rica seja nesse simbolismo. Temos muitos elementos florais dentro da nossa igreja. Geralmente a flor acanto, que nos remete à eternidade, pois justamente na natureza essa flor nós não conseguimos identificar, ou seja, onde ela nasce e onde propriamente ela termina. Então, lembrando de maneira especial esse princípio e fim que é o próprio Cristo, que não teve princípio e não tem fim. Depois temos a presença de muitos anjos ou arcanjos, nos remetendo justamente ao eterno louvor de Deus, já que aqui aquilo que se realiza dentro da nossa igreja catedral é o mistério do reino de Deus, é o mistério do próprio Cristo, é o mistério do próprio Deus que se realiza aqui e que nos convida justamente a louvar a presença de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. E aí temos outros elementos, ou seja, temos os púlpitos laterais, que posteriormente da reforma litúrgica, que vai nos originar o ambão, mas que eram os locais da proclamação da palavra. Nós temos as imagens dos apóstolos, temos imagens de fundo que nos remetem a passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, aos evangelistas. Então, aos poucos, com um olhar mais cuidadoso, nós vamos percebendo outros elementos ou uma catedral que muitas vezes nós não, com um rápido olhar, nós não enxergamos. Mas quando somos capazes de nos deter o olhar, seja dentro da catedral, nós vamos reconhecendo essa presença da iconografia dessa igreja que vai nos falando aos poucos. Os vitrais, visualmente, dão uma catequese muito grande, conta toda a história de Nossa Senhora, toda a história de Maria de forma visual. Não precisou de uma palavra sequer, somente pelo visual. A catedral te ensinou isso, do nascimento de Maria até quando ela leva o seu filho na cruz. Essa riqueza que a catedral tem, visualmente, me chamou muita atenção. As imagens são também já do início do século XX, tanto a imagem da padroeira, Nossa Senhora da Luz, quanto as duas grandes imagens que nós temos nos altares laterais de São José, Nossa Senhora das Dores, já que são imagens que remetem à origem do atual prédio da catedral, bem como outras que se encontram no presbitério. São Roque de Montpellier, que é o copadroeiro da Igreja Catedral. Já temos o Senhor Bom Jesus, já que se encontra na lateral direita do nosso presbitério. Temos as imagens do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Temos São Sebastião e São João Batista, que provavelmente nos remetem à origem da própria diocese, da onde que a nossa diocese nos veio, ligando a Rio de Janeiro de maneira especial e a São Paulo. Você não sabe para onde você olha, é tantos detalhes, é tantas coisas que você quer captar ao mesmo tempo, que você não consegue mensurar o que você sente. Você só quer entrar, parar um pouco, rezar, sentir que aquele lugar realmente é um lugar de oração. Com o tempo que eu fui ficando aqui na catedral, várias coisas foram me chamando a atenção que às vezes passa despercebido e a gente não vê. No presbitério tem muitos anjos que a gente não repara muitas vezes. Tem várias coroas desenhadas mostrando essa coroação de Maria que é representada no vitral. Então, às vezes, algumas coisas, alguns detalhes que a gente passa despercebido, que a gente, com o tempo, a gente acaba conquistando a gente pelo olhar. Então, eu acho que o presbitério é uma parte que mais me chama a atenção pela sua riqueza de detalhes. Entre as peças históricas da catedral está o órgão de 1.200 tubos, fabricado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 1957. E um dos grandes destaques é a cátedra, a cadeira do arcebispo, uma relíquia onde um santo já se sentou.
por ser igreja catedral, ela possui uma cátedra da onde o bispo, o nosso arcebispo, ele governa a nossa diocese. E esta cátedra, na década de 80, por ocasião da visita do Papa João Paulo II à cidade de Curitiba, ela foi usada pelo próprio Papa João Paulo II. Desta cátedra, ele presidiu a missa para quase 1 milhão de pessoas ali na frente do Palácio do Governo, e ele usou esta cátedra para presidir a missa para toda a comunidade. Ela entra no quadro de relíquias, por ter sido usado por um santo, São João Paulo II. Pela Catedral de Curitiba já passaram 3 bispos e 6 arcebispos. O primeiro, Dom José de Camargo Barros. Depois, Dom Duarte Leopoldo e Silva. Na sequência, Dom João Francisco Braga, que foi o 3º bispo e o primeiro arcebispo, quando a diocese foi elevada à arquidiocese em 1926. Dom Ático Eusébio da Rocha, Dom Manuel da Silveira Delbu, Dom Pedro Fedalto, Dom Moacir José Vitti e nosso atual arcebispo, Dom José Antônio Peruso. Patrimônio da cidade, a catedral teve restaurações importantes ao longo dos anos. Houve 3 grandes intervenções ou 3 grandes restauros na Igreja Catedral. Na década de 70, depois na década de 90, por ocasião do centenário da Catedral e do centenário da Diocese de Curitiba, e mais recentemente, há 10 anos atrás, já quando foi feita realmente uma grande intervenção, já tanto estrutural quanto artística do prédio, passando pelas reformas e por readequações necessárias para o uso litúrgico e para aquilo que, de tecnologia que a gente possui hoje necessário para as nossas celebrações. Por estar no coração da cidade, a Bela Catedral é parada obrigatória dos turistas de passagem por Curitiba. Excursões que impressionam a Dona Esmeralda. Nos domingos, a primeira missa é 8h30. Normalmente, antes da pandemia, chegavam muitas excursões. A primeira missa sempre tinha excursões de Minas, São Paulo, Rio Grande, pessoas que vinham de peregrinação e outros que vinham a passeio mesmo. Nós sempre tivemos muitos turistas que depois saíam daqui visitar Curitiba, a feira, tantos locais bonitos, 90% no nosso dia a dia são entre profissionais, trabalhadores, de maneira especial o horário do meio-dia, horário que nós temos a missa aqui na nossa Igreja Catedral, se aproveitam o seu horário de almoço para também fazer esse momento de espiritualidade, esse momento de oração. E turistas, então eles começam por aqui todo o seu passeio histórico pela cidade de Curitiba. Depois temos 10%, que são os nossos moradores, que estão no entorno da catedral, que já são mais pessoas idosas, pessoas que já se remetem, já moram aqui, de maneira especial, há muitos anos, moram nos prédios no entorno da catedral. Dona Esmeralda é presença certa nas missas, uma história que começou nos anos 90. Comecei a participar na época do Monsenhor Alfeu. Ele estava um pouco doente e daí tá faltando leitores. Aí eu comecei a participar, eu participava todos os dias, meio-dia na Santa Missa, E ele, observando isso, me chamou para fazer parte e daí já não parei mais. Já há uns 30 anos, eu comecei desde a época de Dom Pedro Fedalto, Depois passei por Dom Moacir e até hoje. E as 3 décadas trouxeram momentos marcantes para a vida dela, como a missa em 2018, no dia da padroeira, em 8 de setembro, e que marcou também os 350 anos da paróquia. É uma emoção, tão grande que a gente sente de lembrar estas coisas, São tapetes do Semana Corpus Christi, nós temos os momentos, Semana Santa, muito participada, então sempre estive nesses momentos trabalhando, sempre servindo, No momento da coroação de Nossa Senhora da Luz, a procissão que chega é emocionante demais, sabe? A história de Padre Marcos aqui como pároco começou em 2020, um pouco antes da pandemia parar o mundo. Mas a ligação com a catedral vem lá dos tempos de criança. Eu lembro ainda quando vinha com a minha mãe à cidade de Curitiba, seja porque eu sou natural de Colombo, então naturalmente a gente vinha à cidade de Curitiba para as compras, E geralmente ao passar, seja pela catedral, a minha mãe costumava nos convidar a entrar para rezar dentro da catedral. Ou seja, o que me chamava a atenção era justamente essa penumbra e principalmente este ar de oração
que a catedral ela transmite ainda hoje para todos que aqui entram. Lembro outros momentos que já mais adolescente, quando vinha à cidade de Curitiba a passeio, já algo me chamava para entrar a Catedral de Curitiba, né? E tinha os seus momentos de oração pessoal, de intimidade. E como pároco, o desafio, além de liderar a comunidade, é cuidar de uma joia da igreja e da cidade. Toda a igreja, né, ou seja, naturalmente ela deve nos convidar à oração. E realmente a Igreja Catedral, ela é um ambiente muito propício a isso, né? Pela sua arquitetura, pela sua iluminação, por tudo aquilo que existe dentro da Igreja Catedral, ela também é uma basílica, é uma igreja papal. Em 1993, ela recebeu esse título de João Paulo II, né? Reconhecendo toda a sua qualidade cultural, artística, né, e religiosa, litúrgica que aqui acontece. Então, você poder ser pároco nessa igreja catedral, além de estar em intimidade com o próprio bispo, essa intimidade com o próprio Papa, hoje o Papa Francisco, né, de procurar ser essa igreja um sinal daquilo que o Papa Francisco nos pede, ser uma igreja próxima às pessoas, próxima ao povo. Mas ele não está sozinho. A comunidade se une no trabalho e também na fé, com as bênçãos de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Hoje, aqui na Catedral, eu sou coordenador de comunicação, ajudo em toda a parte estética, visual da Catedral, seja por rede social ou por conta dos impressos. Então, tudo que é para a parte de comunicação da Catedral, eu estou responsável no momento. É muito importante a gente cultivar isso para que as próximas gerações também possam colher o que a gente está colhendo hoje, né? E valorizar aqueles que passaram também. E quantas pessoas passaram durante todos esses anos, mais de 300 anos, então muitas pessoas passaram por aqui. Então a gente preservar isso é uma forma de valorizar também aqueles que construíram essa história há mais de 300 anos atrás. Feliz, sabe? Todos os dias eu posso participar da Santa Missa e aqui a gente é acolhido, eu me sinto amada e sempre servindo, né? Isso que alegra o coração, porque estar sempre em atividade, servindo aqueles que precisam, que chegam, são tantas coisas diferentes, pessoas diferentes que aqui chegam com necessidades e a gente acolhe, conversa, escuta, é maravilhoso. Quando ela foi construída, inaugurada, ela demarcou um momento histórico. Já mostrava que a cidade de Curitiba queria ser uma cidade grande, diante dos outros estados, dos outros municípios, né? E hoje, quando nós olhamos para a Igreja Catedral, dentro desta grande cidade, seja essa metrópole que é Curitiba, ela continua sendo um marco histórico. Ela continua marcando uma presença e nos convidando a entrar e reconhecer toda a história que passa por esta Igreja Catedral. Então, desde a sua origem, seja a catedral, a igreja, a matriz, como era antigamente conhecida, né, ela se faz presente na história de Curitiba. Então, a gente diz assim que Curitiba, ela tem a sua história ligada à igreja. Não é a igreja ligada à cidade de Curitiba, é Curitiba ligada à Igreja Catedral, a igreja mãe da nossa diocese, a igreja mãe também da padroeira de Curitiba, da cidade de Curitiba.